vive na agricultura deve agradecer ou reclamar à mulher e à grama. Isso mesmo, mulher e grama. Nos tempos primitivos, o homem só pensava em caçar e pescar. Cabia à mulher a missão de procurar frutos e vegetais para a alimentação de seu gentil senhor. Um dia, ela descobriu um tipo de grama cuja espiga podia ser moída e transformada em farinha. Descobriu também que as sementes que caíam no chão germinavam. Esse achado hoje parece óbvio, mas na época era tão fantástico quanto a descoberta do fogo. Selecionando e plantando as espigas mais bonitas e graúdas, a mulher acabou chegando ao trigo, que nada mais é do que uma graminha. Do trigo nasceu a agricultura. Da agricultura nasceu a civilização. Tendo alimento garantido, a humanidade pôde se fixar em cidades, se multiplicar e se dedicar a outras tarefas. Aliás, civilização vem do latim civitas, que significa cidade. O homem, porém, não se conformava em gastar os músculos na agricultura. Aprendeu a domesticar os animais e colocou-os para fazer o serviço. Depois inventou a roda, a alavanca e, finalmente, a máquina. Uma só máquina com potência de 100 cavalos de força faz o trabalho de 3.600 homens. Com ligeiros movimentos de alavancas e leves toques em botões, um só homem realiza tarefas que demandariam semanas ou meses de muita gente. E tem coisas que só a máquina pode fazer. No entanto, exatamente por ser forte e robusta, a máquina agrícola nem sempre é bem tratada. Tem fazendeiro que cuida mais do carro do que da máquina, embora seja a máquina que garante a compra do carro. A gente tem que... Essas máquinas que a gente adquire, geralmente são muito caras, né? É uma coisa que a gente adquire uma máquina nova e tem que zelar dela, por causa que não dá para todo ano trocar ela de novo. Hoje o agricultor está muito mais facilmente propenso a entregar nas mãos de um funcionário um trator ou uma colhedeira de 74 mil cruzados novos do que um carro que custa 10, 15 mil cruzados novos. O carro é um bem de consumo. Para manter a máquina em forma, basta seguir o manual do fabricante e alguns cuidados que vamos mostrar na segunda parte desta fita. De qualquer maneira, lembre-se que as oficinas das concessionárias estão preparadas para oferecer-lhe serviços especializados. No entanto, uma oficina na fazenda ajuda muito na manutenção preventiva, pequenos reparos, atendimento de emergência. Olho também na caderneta do operador, que acompanha esta fita, seja para saber o que acontece com a máquina, seja para valorizar as anotações do empregado. Antes, porém, uma recomendação importante. Nunca esqueça do operador, do tratorista, do mecânico. São eles que estão em contato diário com a máquina. São eles que dirigem, manobram, cuidam. São eles que sentem os eventuais problemas que podem se agravar se não forem resolvidos logo. A máquina merece cuidado. O homem merece apoio, compreensão, respeito. Como profissional, o empregado gosta de fazer um trabalho bem feito. Para isso, precisa de treinamento e orientação. Como adulto, ele tem compromisso com a família. Merece remuneração justa para viver sem maiores preocupações. Como ser humano, ele tem lá seus problemas. Aprecia ser tratado como gente, saber que o patrão e os colegas o consideram e respeitam. Que a pessoa estando com salário compatível com aquilo que ele exerce, logicamente que tanto o empregado vai ficar satisfeito como o patrão também, né? Pagamento, moradia, bom serviço
só num serviço só, né? Nada de serviço muito variado. É a principal coisa que tem. Não é só o dinheiro que conta. Uma boa casa, boas condições de trabalho, o direito de receber alimentos essenciais e um serviço de saúde à disposição são outros fatores importantes. Então o pessoal nosso não tem salário, tem prestígio. O melhor prestígio é melhor pago. E com isso a gente está conseguindo uma maior sobrevivência do maquinário. A corresponsabilidade do patrão com o empregado, no sentido de treinamentos e remuneração adequada para que ele se sinta motivado a desempenhar as funções com mais precisão, com mais técnica, elas são decorrentes, todos esses fatores, de um bem-estar do patrão e do empregado na fazenda. Então, essa corresponsabilidade, ela decorre do agricultor ter em seu funcionário um aliado que ele esteja satisfeito com o que ele faz e que talvez até possa se imaginar um sistema de remuneração diferente em que essa pessoa, após um serviço bem realizado, tivesse também o seu prêmio. Como se vê, há muitas maneiras de incentivar e motivar o pessoal. Cada fazendeiro encontrará o seu modo de agir de acordo com sua possibilidade. Fundamental é dar atenção, nunca abandonar nem a máquina, nem o homem. A máquina tem um potencial que deve ser bem aproveitado, representa um patrimônio muito valioso para ficar parado ou ser desativado antes do tempo. E um homem leva mais de 20 anos para ser feito. Antes de entrar na segunda parte, algumas recomendações. Primeiro, mostre todo o conteúdo desta segunda parte para conhecimento geral. Depois, vá mostrando um item por vez. Intercale o conteúdo da fita com observações de natureza prática, para observar detalhes e possibilitar melhor assimilação das informações. O motor de um trator compõe-se de 4 sistemas básicos. Cada um responde por uma função do motor. Portanto, o bom funcionamento do motor depende do bom desempenho de cada sistema. O sistema de alimentação, por exemplo, é fundamental. Por quê? Porque o motor é alimentado pelo ar e pelo combustível. Sem eles, não anda. Tanto o ar como o combustível devem chegar à câmara de combustão em quantidade certa. E o que é importante? Limpos. Se isto não acontecer, adeus eficiência. O motor vai consumir muito mais diesel e se desgastar antes do tempo. Por isso, fique atento. Para entender melhor, vejamos como o ar é purificado antes de ser aspirado. Em regra geral, todo motor possui um sistema de filtragem que elimina os abrasivos em suspensão no ar. Este é o elemento filtrante principal. Precisa ser limpo toda vez que o indicador de restrição avisar excesso de sujeira. Mas, atenção, este filtro pode ser limpo no máximo 5 vezes. Depois, tem que trocar. Para fazer a limpeza do filtro, bata primeiramente com as mãos no sentido vertical. Em seguida, retire o restante da poeira com ar comprimido, no sentido de dentro para fora. Nunca use gases de escapamento para esta prática. Em nenhuma circunstância, o motor deve ser ligado sem o conjunto de filtro de ar e elemento de segurança. As impurezas que passaram pelo elemento filtrante principal acabarão ficando neste elemento de segurança, constituído de um filtro descartável. Para este filtro, não existe limpeza.
deve ser trocado a cada 1000 horas de trabalho ou então a cada ano. No entanto, você tem que verificar periodicamente as condições da borracha de vedação. Se ela estiver estragada, é hora de trocá-la. Esta válvula permite o escoamento das partículas de impurezas e poeira que ficam depositadas na carcaça do conjunto. A limpeza deve ser feita diariamente, de preferência logo após o turno de trabalho. Os tratores mais antigos têm um indicador de restrição mecânico que indica a hora de limpeza do filtro. Nos tratores mais novos, esta indicação é elétrica e pode ser vista no painel do trator. Ao colocar um filtro na carcaça, observe sempre as condições da borracha de vedação e sua posição correta. Algumas carcaças possuem um ciclone que deve ser limpo juntamente com o filtro de ar. Nunca faça esta limpeza com estopa. Use sempre pano. Ao recolocar a tampa, verifique as condições da borracha de vedação e a posição da tampa. As braçadeiras dos condutores de ar devem estar bem ajustadas. Evite o aquecimento do motor. Mantenha a tela protetora sempre livre de sujeiras. Alguns tipos de tratores possuem sistema de filtragem do ar em banho de óleo. Aqui está o copo sedimentador que recolhe as partículas maiores. Este é o elemento filtrante fixo, que com o auxílio de partículas de óleo em suspensão contida no seu copo, filtra as impurezas do ar. Este é o outro filtro, descartável, que fica imerso em óleo na cuba. Caso o seu trator tenha este tipo de filtro, a cada 10 horas verifique o nível de óleo da cuba. Se existirem impurezas, faça uma lavagem com querosene. Ao repor o nível de óleo da cuba, nunca use óleo queimado. A outra fonte de alimentação do motor é o combustível, o óleo diesel. Assim como o ar, o combustível necessita de uma série de filtros que eliminem as sujeiras existentes, fazendo chegar aos pistões um óleo limpo e na quantidade certa. Como já dissemos, o rendimento e o consumo do motor dependem diretamente da qualidade do ar e do diesel que lhe é fornecido. Quanto mais limpo é o combustível, maior o rendimento. Menor o consumo de óleo diesel, maior será a vida do motor. O tanque de combustível tem uma tampa com um mecanismo que permite a circulação de ar em seu interior. Toda vez que fizer o abastecimento, verifique as condições deste mecanismo. Se a circulação for interrompida, pode haver problemas de vácuo e mau funcionamento do motor. O abastecimento do tanque deve ser feito após o término da operação diária. Isto é necessário a fim de evitar a condensação da unidade do ar que ocupa o tanque. Além disto, o tanque possui uma torneira que permite o fechamento da saída de combustível nos momentos de reparo e de manutenção do trator.
O nível do óleo do tanque é controlado eletricamente. O sedimentador tem a função de eliminar as partículas de impurezas mais pesadas e a água que se deposita no tanque. Faça a drenagem diariamente ou quando aparecer água e impurezas no sedimentador. Para eliminar o excesso de sujeira no sedimentador, feche a saída de combustível do tanque, remova o copo sedimentador e faça a limpeza. Os tratores com tanque abaixo da bomba injetora não são equipados com torneiras. Verifique sempre se os anéis de vedação estão em boas condições. Troque-os quando estiverem em mau estado. Quando estiver limpando filtros de ar e de combustível, nunca use estopa. Use sempre panos que não soltem fios. Evite saturação e aumente o tempo de vida útil drenando o filtro de combustível todo dia, sempre antes da primeira partida. Troque o elemento filtrante de tempo em tempo, de acordo com as recomendações do fabricante. Ao fazer a troca, utilize sempre arruelas novas que acompanham os filtros na embalagem. Não se esqueça, ao adquirir o elemento filtrante, siga as recomendações do manual. Verifique regularmente as condições da peneira da bomba primária de combustível. Se estiver suja, limpe bem com óleo diesel . Depois aplique jatos de ar comprimido. Nunca use gases de escapamento. Toda vez que trocar o filtro do combustível, faça uma sangria para eliminar o ar do sistema. Faça também a sangria da bomba injetora, sempre que tiver de limpar a bomba alimentadora, limpar o sedimentador ou fazer troca do filtro de combustível. Solte os parafusos da bomba e acione a bomba alimentadora normalmente até que o combustível flua sem bolhas de ar. Aperte novamente o parafuso sangrador. Para fazer a sangria dos bicos injetores, afrouxe uma das conexões junto aos injetores de combustível no cabeçote do motor. Dê a partida com a alavanca do acelerador na posição de rotação média.
Quando o motor entrar em funcionamento, reduza a aceleração para a marcha lenta e reaperte a conexão. Verifique, com o motor em funcionamento, todas as conexões, eliminando eventuais vazamentos. Verifique o nível de óleo diariamente. É a melhor forma de tornar o sistema de lubrificação eficiente. O motor nunca deve funcionar com o nível de óleo abaixo da marca recomendada como mínimo. Uma lubrificação bem feita diminui o atrito entre as peças, dando mais vida ao motor. Toda vez que fizer a troca do óleo lubrificante do motor, faça também a troca do filtro. Desenrosque manualmente o elemento do filtro de óleo ou, no máximo, use cinta. Jamais bata ou use choque, forçando a carcaça e o suporte do filtro. É bom ainda verificar se o suspiro do cárter está desobstruído. Ao colocar um filtro novo, unte sempre com óleo a borracha de vedação e preencha-o com 3/4 de óleo lubrificante novo. Use apenas a pressão das mãos para fixar o elemento filtrante. Faça a troca do óleo com o trator nivelado, na temperatura normal de funcionamento, mas com o motor parado. Respeite sempre as recomendações do fabricante para o tipo de óleo a ser usado e para o período de troca. Ao recolocar a porca do bujão do cárter, pressione apenas o suficiente para ficar bem vedado. Não aperte demais. Ao abastecer o cárter com óleo lubrificante na capacidade recomendada, verifique as condições da tampa e de sua borracha de vedação. Se não estiver em condições, troque-a. Após o abastecimento, verifique o nível correto na vareta. Conseguido o nível, dê a partida com o motor estrangulado durante alguns segundos até que o indicador do painel acuse pressão. Conferir o nível novamente. Caso necessário, complete, feche a tampa, funcione o motor alguns minutos e faça um novo reaperto do filtro e do bujão do cárter. O sistema de arrefecimento equilibra a temperatura do motor numa faixa específica entre 80 a 95 graus centígrados. A circulação de água pelos canais condutores mantém a temperatura do motor nos níveis certos para seu bom funcionamento. Se esta refrigeração do motor não funcionar corretamente, o que acontece? O superaquecimento acaba danificando o motor. O radiador é o depósito de água e também o responsável pela refrigeração. Sua tampa tem uma válvula de pressão e de depressão, que regula a entrada de ar e a saída de pressão do interior do radiador. Para uma boa refrigeração, verifique sempre as condições desta tampa. E quando estiver trabalhando, olho no painel. Qualquer aumento de temperatura, pare o trator e verifique as causas. É preciso, a cada 500 horas de trabalho, trocar a solução de água do radiador. Nesse momento, drene também a água do bloco do motor. Basta deixar escorrer toda a água existente nas galerias internas. Depois de esgotada, aperte o parafuso de vedação com uma leve pressão.
Além de drenar o bloco do motor, drene também o radiador. Para trocar a solução do radiador, use uma solução de água mais inibidor de corrosão. Óleo solúvel não é recomendado porque causa obstrução da colmeia do radiador e ataca as conexões de borracha e os retentores. Quando em trabalho, verifique o nível da solução diariamente. Cuidado! Jamais retire a tampa do radiador quando o motor estiver superaquecido. Nas regiões mais frias, utilize na solução um anticongelante. No caso, o etileno glicol. Na falta deste produto, misture 1 a 2 litros de álcool puro na água do radiador. Esta correia é responsável pelo acionamento do ventilador e da bomba de água. Deve estar tensionada de modo que, quando pressionada com a mão, ceda aproximadamente 2 centímetros. Se não for assim, dê uma regulada. Esta verificação deve ser feita diariamente. É fácil regular a tensão da correia. Solte o parafuso fixador. Ajuste com as mãos ou com uma ferramenta na tensão certa. E depois, aperte de volta o parafuso fixador. O único componente do sistema elétrico que necessita de manutenção é a bateria. O nível da solução eletrolítica deve ser examinado semanalmente ou a cada 50 horas de trabalho. O nível correto da solução é de 1 a 2 centímetros acima das placas. Se o nível estiver baixo, complete com água destilada. Limpe os terminais dos cabos quando necessário. Para isso, desligue os cabos. Primeiro, sempre o negativo. Atenção! Não ponha graxa nos terminais, pois isso pode acelerar o processo de oxidação. Aplique vaselina de óleo lubrificante com um pincel. Com os 4 sistemas do motor em pleno funcionamento, a energia mecânica gerada será transmitida para a tração do trator. Esta transferência de energia dá-se através do sistema de transmissão, composto por embreagem, câmbio, diferencial, redução final e tomada de potência. A embreagem permite um acoplamento suave das velocidades do câmbio com o motor em movimento. O tipo mais comum de embreagem exige alguns ajustes. A primeira regulagem é o ajuste do varão. Ela é feita nos 3 furos do braço do eixo, de acordo com o tipo de trabalho previsto. A segunda regulagem pode ser feita no próprio varão, girando a contraporca até conseguir a distância correta. As medidas para estas regulagens você encontra no manual do proprietário, fornecido pelo fabricante do seu trator. O pedal de embreagem tem que ter folga certa. Meça essa folga no próprio pedal. Com o auxílio de uma régua, vá soltando ou apertando a contraporca do varão. Consulte o manual do seu trator e verifique a folga recomendada pelo fabricante.
O diferencial permite rotações diferentes nas rodas traseiras no momento das curvas. Abaixe os braços de levante do sistema hidráulico para a verificação do nível do óleo lubrificante. Caso o nível esteja abaixo da marcação de mínimo na vareta, complete com o óleo recomendado. Faça a troca do óleo do diferencial depois de uma jornada de trabalho com o óleo ainda quente. Com o trator em solo nivelado, levante o seu lado direito e calce com um cavalete para evitar acidentes. Não se esqueça de aplicar a trava do freio de estacionamento da roda traseira. Além disso, mantenha abaixados os braços do hidráulico. Abra os bujões e deixe escoar completamente o óleo. Os tratores mais modernos possuem os bujões de escoamento imantados. Este dispositivo permite retirar as limalhas provocadas pelo ajuste inicial das engrenagens. Limpe esses bujões antes da recolocação. Cada ferramenta tem seu uso. Não force o uso de uma chave onde não é seu lugar. Você estragará o mecanismo e a ferramenta. A troca de óleo do diferencial deve ser feita a cada 750 horas de trabalho. Agora, com o trator nivelado, coloque o óleo lubrificante até o nível médio. Não levante os braços do hidráulico durante a troca do óleo lubrificante. Limpe bem o bujão de abastecimento e o funil antes de abastecer. De preferência, use a mesma marca anterior. A redução final é um conjunto de engrenagens incorporados aos extremos dos eixos que diminuem a rotação, aumentam o torque e amortecem os impactos sofridos pela roda, evitando danos ao diferencial. Verifique o nível de óleo a cada 100 horas de trabalho e complete se necessário. Para isso, mantenha o trator em solo nivelado. A troca deve ser feita a cada 750 horas de trabalho por este bujão, que é o de abastecimento e de respiro ao mesmo tempo. Aproveite para fazer a limpeza do respiro. Retire qualquer sujeira para deixá-lo permanentemente livre. A drenagem do óleo usado é feita por este bujão até seu escoamento total. Tomada de potência é um eixo situado na parte traseira do trator, abaixo do diferencial, onde se acopla o cardan para acionamento de implementos de rotação. É engatado por uma alavanca de comando e acionado pela embreagem. Para acionar a tomada de potência, mais conhecida como tomada de força, ajuste a rotação do motor em aproximadamente 1.700 rotações por minuto. Nesta faixa, a tomada de potência estará na sua velocidade padrão de 540 rotações por minuto. Os freios devem ser verificados a cada 200 horas de trabalho, de preferência numa oficina autorizada. Já a regulagem da folga dos pedais pode ser feita na própria oficina da fazenda. Girando a porca do liame para o sentido horário, diminui-se a folga no pedal. Girando no sentido anti-horário, aumenta-se a folga. Para outros tipos de freios, verificar as recomendações do fabricante.
O hidráulico é formado por uma bomba hidráulica que, quando acionada, movimenta braços e barras de levante com suas regulagens e furos que permitem o acoplamento de vários implementos. As barras estabilizadoras permitem o ajustamento dos equipamentos ao hidráulico do trator. O acionamento do sistema hidráulico é feito por um comando chamado quadrante. O quadrante superior possui duas alavancas. A interna é usada para implementos em posição de superfície. Quando se opera com esta alavanca de posição, a de profundidade deve ficar presa com o regulador no final do curso do quadrante. Conseguida a altura desejada do implemento, deve-se fixar o batente para que a alavanca tenha um local de referência. Para deslocar o implemento, basta deslocar a alavanca de posição para cima. O bombeamento constante só pode ser usado para operar implementos com cilindros hidráulicos próprios de simples ação, isto é, equipamentos com controle remoto. A alavanca de profundidade é usada para se operar implementos de penetração tracionados. Para isso, a alavanca de posição deve ficar travada com o batente na posição de transporte em cima. A penetração dos implementos no solo é determinada pela posição da alavanca. Quanto mais baixa, maior será a penetração no solo. Depois de conseguir a profundidade desejada, deve-se limitar a alavanca do regulador. O quadrante de comando inferior controla a reação de queda dos braços de levante. A alavanca de comando pode ficar em duas posições: queda lenta e queda rápida. O óleo recalcado pela bomba hidráulica é o mesmo usado na caixa de câmbio e diferencial. Sempre que se fizer a troca do óleo lubrificante, é necessário lavar o filtro da bomba hidráulica. Lave-o com solvente, verificando se não está danificado. Depois de limpo, seque bem e recoloque no lugar. Além da limpeza do filtro da bomba hidráulica, engraxe periodicamente os bicos graxeiros. Eles estão sujeitos à ação da poeira e da água, portanto, mantenha-os limpos sempre. A distância entre as rodas dianteiras deve ser ajustada de acordo com a atividade que o trator vai exercer. Seguindo a marcação dos furos existentes no eixo e ajustando os braços laterais, pode-se diminuir ou aumentar a bitola das rodas dianteiras. Na bitola maior, cada braço lateral ficará preso com 2 parafusos. Neste caso, deve-se operar o trator em baixa velocidade e evitar trancos nas rodas dianteiras. A distância entre as rodas traseiras é ajustável em espaços de 10 em 10 centímetros.
Tanto os discos como os aros podem ser usados nas posições normais ou invertidas. O desenho mostra as possibilidades da regulagem. Você pode ainda inverter a posição do olhal, aumentando ou diminuindo as distâncias. As rodas traseiras servo-ajustáveis possuem aros com trilhos de deslizamento inclinados para a mudança da bitola. Veja como se faz a regulagem. Afrouxe alternadamente os parafusos e dê um tranco com a outra roda freada. Ao reapertar os parafusos, siga o mesmo procedimento, alternando, para evitar o desalinhamento da roda. O ajuste da convergência frontal das rodas se faz através da barra direita da direção. Marque as bordas dos aros das rodas na parte interna a meia altura, na frente e atrás. Solte a barra de direção do lado direito. Use a ferramenta correta, nunca force com uma chave ou com um martelo. Solte o parafuso interno que fixa a barra de direção. Com a ajuda de uma haste telescópica ou duas barras de madeira ou de ferro, tire a medida na parte dianteira. Em seguida, passe a haste para a parte traseira, comparando com a distância conseguida na dianteira. A folga terá que ser de 2 a 3 milímetros. Se necessário, ajuste esta diferença regulando a barra de direção direita. Esta regulagem deve ser feita com os pneus calibrados e com o trator em piso nivelado.
Para aumentar a aderência dos pneus no solo, pode-se aumentar o peso das rodas traseiras, enchendo os pneus com água até 3/4 da sua capacidade interna. Coloque a água usando uma válvula especial, como esta, que permite a saída de ar à medida que a água for entrando no pneu. Se não tiver este equipamento, de vez em quando, retire a mangueira de água para a saída de ar. Após o preenchimento dos 3/4 de água, aplique ar comprimido na pressão recomendada. Quando o trator operar com equipamento no engate de 3 pontos, se faz a lastragem com contrapesos colocados na frente do trator. O tanque de combustível deverá ficar em lugar aberto sobre cavaletes. A torneira de escoamento do combustível precisa estar mais alta que o fundo do tanque. Assim, as impurezas de água ficarão no fundo dele e não no tanque do trator. Um preparo de solo bem feito começa em uma bem cuidada regulagem do arado. Cada tipo de arado tem uma regulagem própria. Consulte o manual do fabricante do seu arado e verifique as regulagens necessárias para que o serviço seja perfeito. Geralmente, os arados são regulados em profundidade de corte, neste sistema da roda-guia. O ângulo da roda-guia deve ser ajustado para não forçar o trator a andar de lado. Faça periodicamente a manutenção do arado. Os pontos de engraxe estão sempre bem visíveis. Antes de engraxar, limpe bem os bicos gracheiros. O engate do arado é feito nos braços do hidráulico do trator. Mantenha o arado sempre bem alinhado na mesma direção do trator, regulando os braços do hidráulico e mantendo os tirantes bem ajustados. O acionamento do arado é feito pela alavanca de comando do quadrante superior. Existem vários tipos de grades de discos, dependendo do trabalho para o qual são destinadas. Existem ainda variações de tipos que são melhor adequados ao tamanho do trator utilizado e serviço a ser executado. Verifique as recomendações do fabricante de implementos e faça uma escolha correta. Quanto maior for a variedade de equipamentos que tiver à disposição, maior será a utilização do seu trator. E quanto maior o uso que você fizer do seu trator, maior retorno você terá do seu investimento. Esta grade é relevante no hidráulico. Para seu melhor funcionamento, ajuste bem os braços e tirantes do hidráulico do seu trator. A qualidade do trabalho executado vai depender desse ajuste. Cuidado com a bitola das rodas do trator. Verifique as recomendações do fabricante do seu trator. Depois de usados, os implementos devem ser lavados e lubrificados. Fazendo isso, você certamente terá implementos sempre prontos para operar por muitos e muitos anos. Depois de limpos, é recomendável guardá-los em local coberto. Uma boa lavoura depende da correta regulagem desta máquina de plantio. Ela é responsável pela quantidade de semente e de adubo que são colocados no solo. Estas quantidades variam com o tipo de semente, tipo de solo, objetivo da cultura e outras recomendações técnicas de acordo com cada situação. O manual do fabricante da sua semeadeira-adubadeira lhe dá orientações seguras de como conseguir a regulagem mais adequada. Mas atenção, você só conseguirá ter uma máquina sempre bem regulada se você conservá-la limpa e livre de ferrugem. Os fertilizantes químicos provocam corrosão do depósito e dos mecanismos. Nunca esqueça de fazer uma boa limpeza depois de uma operação de plantio. Faça uma boa lavagem, lubrifique todas as correias, engraxe as engrenagens através dos bicos gracheiros, verifique as condições de conexões e mangueiras. Uma máquina sempre bem conservada dura muito mais e não dá dor de cabeça para o operador na hora do trabalho. Mas atenção, garanta a maior durabilidade de sua máquina usando sempre peças originais do seu fabricante.